Este episódio é baseado no caderno de estudos elaborado pelo professor doutor Marcelo Lessa, idealizador e mentor do projeto ENAC Turbo. Hoje, a gente vai mergulhar fundo no caderno 1, Fundamentos Constitucionais, Princípios e Natureza Jurídica. Vamos começar com um cenário que tira o sono de qualquer um. Imagina só, uma pessoa compra o imóvel dos sonhos. Anos de economia, sabe? Tudo certinho. Ela vai no cartório, registra a escritura, pega aquele documento e pronto, se sente a pessoa mais segura do mundo. Só que um ano depois, ela descobre que caiu num golpe. O vendedor não era o verdadeiro dono. E um erro na análise do cartório deixou a fraude passar. O prejuízo, R$ 1 milhão. E agora? A vida da pessoa, ruiu. A pergunta que fica é: quem paga essa conta? Para onde essa pessoa corre? É para desvendar essa arquitetura oculta de responsabilidades que a gente está aqui hoje. Essa é a pergunta de R$ 1 milhão, literalmente. E é fascinante, porque a resposta revela um sistema jurídico que o Brasil construiu de um jeito muito particular. Muita gente olharia para a porta do cartório, veria o nome lá e pensaria: vou processar o cartório. Mas aí já começaria o primeiro grande equívoco. E toda a base para a gente entender isso, como o professor Lessa sempre aponta, está num único artigo da nossa Constituição de 88, o artigo 236. Peraí, então a primeira reação, a mais instintiva, que seria ir atrás do cartório, já estaria errada. Mas por que o erro não aconteceu lá dentro? Exato. E essa é a primeira regra de ouro que o material do professor Lessa martela. E com um bom motivo. Popularmente a gente fala o cartório, a firma, o tabelionato, né? Mas juridicamente, a serventia extrajudicial, esse lugar físico, não tem personalidade jurídica. Não é uma empresa, não é uma entidade. Ela não pode ser processada, não pode ter bens, não pode, assinar um contrato. Mas isso explode a cabeça de qualquer leigo. Todo cartório tem um CNPJ estampado na porta. Como algo pode ter CNPJ e não ser uma pessoa jurídica? Isso parece uma pegadinha. É a pegadinha clássica e isso cai muito à prova de concurso. O CNPJ existe por uma exigência da Receita Federal. Basicamente para fins fiscais e trabalhistas. Pensa bem, o cartório tem funcionários, eles precisam ser registrados, tem impostos a recolher sobre os serviços. O CNPJ serve para organizar essa parte operacional. Entende? Mas ele não cria um sujeito de direitos. A responsabilidade por tudo que acontece ali dentro, tudo mesmo, desde o cafezinho até um erro milionário, como do nosso exemplo, recai sobre uma única pessoa física. O delegatário, o titular. Saquei. Então CNPJ é só uma ferramenta de administração? Não é a identidade de uma empresa. O verdadeiro responsável é o tabelião ou registrador, de carne e osso. Isso me leva a outra questão. Quem é essa pessoa? Como alguém chega a ter um poder e uma responsabilidade desse tamanho? Aí a gente chega no coração do artigo 236. Ele diz que os serviços notariais e de registro são exercidos em caráter privado, por delegação do poder público. Vamos quebrar essa frase. A titularidade da função é do Estado, é um serviço público. Mas o Estado não exerce diretamente. Ele delega o exercício para um particular. E a palavra-chave aqui é delegação. Eu ia perguntar justamente isso, delegação, concessão. Para muita gente parece a mesma coisa. Se o governo entrega a uma empresa a administração de uma rodovia, não é parecido? Parece, mas a diferença é brutal e define todo o modelo. Uma concessão de rodovia, por exemplo, é feita por uma pessoa jurídica, uma empresa, através de uma licitação. A fiscalização é do Poder Executivo, via agências reguladoras, né? A delegação do serviço de cartório, por outro lado, é um ato intuito personae, ou seja, personalíssimo. Ela é dada a uma pessoa física. E não é qualquer pessoa. É alguém que passou num dos concursos públicos mais difíceis do país, de provas e títulos. É um profissional do direito com altíssima qualificação. E a fiscalização? É de outro poder. Exato. É feita pelo Poder Judiciário.
Ok, então o Estado estuda a dedo ou super especialista através de um concurso rigorosíssimo e diz: eu confio em você, pessoa física, para exercer essa função pública em meu nome. A responsabilidade é sua. A analogia de receber a chave de um cofre de segurança pública faz todo sentido agora. Mas ela também não é um pouco assustadora? Significa que uma única pessoa, com seu patrimônio pessoal, garante a segurança das transações de, às vezes, uma cidade inteira? Parece uma responsabilidade desumana? É uma responsabilidade gigantesca. E é por isso que o sistema de responsabilização civil, o quem paga a conta do nosso exemplo, é tão sofisticado. Não é tão simples quanto dizer o delegatário errou, ele paga tudo. O Supremo Tribunal Federal teve que se debruçar sobre isso e, no famoso tema 777, pacificou a questão criando um sistema dual. Vítima do nosso exemplo, que perdeu R$ 1 milhão. Certo. Primeiro, vamos olhar a relação entre a vítima e o Estado. A pessoa que sofreu o dano, coitada, não precisa ir atrás do delegatário. Ela vai acionar judicialmente o Estado. O Estado. Por quê? Porque o Estado é o dono do serviço, ele que delegou, e nessa ação a responsabilidade do Estado é objetiva. E objetiva, para quem não é da área, significa o quê? Que o caminho para a vítima é mais fácil? Exatamente. Significa que a vítima não precisa provar que o delegatário agiu com dolo, que é a intenção, ou culpa, tipo negligência, imprudência. Ela só precisa provar 3 coisas: o dano que sofreu, o prejuízo de R$ 1 milhão, a ação ou omissão do cartório, o registro errado, e que uma coisa levou à outra, o chamado nexo de causalidade. Provando isso, o Estado é condenado a indenizar. É uma proteção para o cidadão, que tem a garantia de que será ressarcido por alguém que certamente tem como pagar, o Estado. Nossa, então o sistema é desenhado para o cidadão ter o caminho mais fácil processar o Estado, que sempre pode pagar, e o Estado que se vire depois. Nunca tinha pensado por esse lado. Mas e aí? O Estado paga a conta e fica por isso mesmo? O dinheiro público cobre o erro do particular? Nem pensar. Aí entra a segunda parte do sistema dual, que é a relação entre o Estado e o delegatário. Depois que o Estado indeniza a vítima, ele tem o direito e o dever de entrar com uma ação de regresso contra o titular do cartório para reaver o que gastou. E é aqui que a mágica acontece. Nessa ação de regresso, a responsabilidade do delegatário é subjetiva. Aham. Então a chave muda de lado. Agora o fardo da prova é do Estado. Perfeitamente. Na ação de regresso, o Estado precisa provar que o delegatário agiu com dolo ou culpa. Se ele não conseguir provar que houve uma falha pessoal, uma negligência, uma imprudência clara, o prejuízo fica com os cofres públicos. Esse modelo é genial porque equilibra tudo. Protege o cidadão com a responsabilidade objetiva do Estado, mas também protege o delegatário de uma responsabilidade ilimitada e automática, exigindo que sua culpa pessoal seja efetivamente comprovada. Faz todo sentido, garante que o cidadão não fique no prejuízo e, ao mesmo tempo, evita uma caça às bruxas contra o titular que só vai responder com seu patrimônio se ficar provado que ele realmente falhou. Mas essa responsabilidade civil é a única? Imagino que um erro dessa magnitude traga outras consequências. Com certeza. O cerco é bem fechado. Além da civil, existe a responsabilidade disciplinar. Ele responde a um processo administrativo perante a Corregedoria do Tribunal de Justiça. As sanções vão desde uma simples repreensão ou multa até a punição máxima, que é a perda da delegação. Nossa! E um ponto que o material do professor Lessa destaca bem é que essa perda pode vir tanto de uma sentença judicial quanto do próprio processo administrativo. E, claro, tem a responsabilidade penal. Para fins criminais, o delegatário é equiparado ao funcionário público. Ou seja, ele pode responder por crimes como peculato, corrupção passiva, falsidade ideológica. A lista é grande e as penas são severas. Ok. Com tanta responsabilidade e risco envolvido, deve haver um manual de regras muito estrito para cada decisão, certo? Como eles evitam cometer esses erros milionários no dia a dia? Quais são os princípios que guiam essa atividade? Exato. A atuação não é discricionária, ela é guiada por uma série de princípios rígidos. O mais famoso que todo mundo já ouviu falar é o da fé pública. É aquela presunção de que o que está escrito no documento do cartório é verdadeiro. Um detalhe técnico importante que o caderno aponta: essa fé pública vem da lei,
A Lei 8.935/94 não é um poder que o delegatário tem por si só, e ela é uma presunção relativa juris tantum. O que significa que é verdade, até que alguém prove o contrário. Não é uma verdade absoluta, inquestionável. Isso. Outro princípio fundamental é o da rogação. O delegatário é como um gênio da lâmpada. Ele só age se for provocado, se o interessado pedir. Ele não pode sair por aí registrando coisas de ofício. E talvez o mais importante na prática, o que evita o erro do nosso exemplo, é o princípio da legalidade ou qualificação. É o poder-dever de analisar cada documento, cada pedido e verificar se está 100% de acordo com a lei. Ele funciona como um verdadeiro filtro de legalidade. É um momento em que ele barra a fraude, o documento falso, o contrato com cláusula ilegal. Exatamente. É o coração da atividade preventiva. E no registro de imóveis temos dois outros princípios muito práticos. Um é o da continuidade. Ele garante que só pode vender um imóvel quem consta como dono no registro anterior. Isso cria uma corrente, sabe? Um histórico seguro da propriedade, impedindo que alguém venda o que não é seu. É o que impede aquela cena de filme onde um golpista vende o mesmo terreno para 10 pessoas diferentes. O cartório é o guardião da fila, garantindo que só quem está no topo pode passar a vez. Gostei disso. E o outro? É o da cindibilidade. Cindir significa dividir. Imagine que você leva um contrato para registro e ele tem 10 cláusulas perfeitas, mas uma está com um vício, um erro. O registrador não precisa rejeitar o documento inteiro. Ele pode cingir o título, registra a parte que está válida e devolve apenas a cláusula com problema para correção. Isso dá agilidade. Entendi a arquitetura, as responsabilidades, os princípios. Mas, dando um passo para trás, qual é o propósito maior de tudo isso? Por que a sociedade criou e mantém essa estrutura tão complexa? O professor Lessa resume a finalidade em 3 grandes dimensões. A primeira é a jurídica, que é a mais óbvia. Dar segurança, autenticidade e publicidade aos atos e negócios. A segunda é a dimensão social, que é belíssima. Ela promove a chamada pacificação preventiva. Ao formalizar os atos de forma correta, o cartório evita que problemas virem brigas judiciais no futuro. Um bom contrato, um bom registro, é a vacina contra um processo. E também promove inclusão. O registro de nascimento dá cidadania, o registro de imóveis garante o direito à moradia. E a terceira dimensão, imagino, é econômica. Sem dúvida. É a dimensão econômica. Ao dar segurança jurídica, o sistema permite que a riqueza circule de forma mais barata e segura. Os juros de um financiamento imobiliário, por exemplo, só são mais baixos porque o banco tem a garantia real do imóvel, que é assegurada pelo registro. O sistema reduz os custos de transação, tornando a economia mais eficiente. E essa função pacificadora se conecta totalmente com o que a gente ouve falar tanto hoje, a desjudicialização, né? Cada vez mais coisas que antes só se resolviam na frente de um juiz, como inventários, divórcios, uso capião, agora podem ser feitas no cartório. Perfeito. É o conceito da justiça multiportas. A ideia é que o Fórum Judiciário não pode ser a única porta para o cidadão resolver sua vida. Os cartórios se tornaram uma das portas mais ágeis e eficientes desse sistema, desafogando o judiciário para que ele possa focar nos casos que realmente precisam da sua intervenção. Fantástico. Foi uma jornada em tanto, desde o desespero de um prejuízo milionário até a função pacificadora do sistema. Para a gente fixar bem as ideias, vamos fazer aquela revisão no estilo fichamento estratégico do caderno? As regras de ouro para não esquecer? Vamos lá. É a melhor forma de memorizar. Primeiro, artigo 236 da Constituição. Serviço é público, gestão é privada, acesso é por concurso, fiscalização é do judiciário. Segundo, a regra de ouro da responsabilidade civil, tema 777 do STF. Vítima aciona o Estado com responsabilidade objetiva. O Estado, em regresso, aciona o delegatário, e aí a responsabilidade é subjetiva, exigindo prova de dolo ou culpa. E aquela da personalidade jurídica, que foi onde a gente começou? Terceiro ponto, fundamental. Natureza jurídica. O cartório não tem personalidade jurídica. Quem responde por tudo, com seu nome e patrimônio, é o titular,
a pessoa física. E um bônus que sempre cai em prova como caderno alerta. A regra da aposentadoria compulsória aos 75 anos, que vale para servidores públicos, não se aplica aos delegatários, conforme decidiu o STF no tema 571. Fica muito claro que o modelo brasileiro não criou um mero burocrata. Ele criou um profissional do direito com uma responsabilidade pessoal e patrimonial que poucas profissões têm. Um verdadeiro guardião da fé pública, cuja atuação silenciosa no dia a dia é o que sustenta a segurança da maioria das nossas relações sociais e econômicas. Exatamente. E o interessante é que essa é uma história em andamento. O material mostra essa tendência crescente da desjudicialização, com o legislador confiando cada vez mais atos a esse modelo. E isso nos deixa com uma reflexão provocativa para o futuro. Considerando a eficiência e a segurança demonstradas, qual seria o próximo passo? Poderíamos imaginar, por exemplo, a solução de disputas contratuais empresariais mais simples, ou até certos conflitos de consumo, sendo formalizada por essa via que une a fé pública do Estado com a agilidade da gestão privada? Fica a reflexão sobre quais serão os novos limites dessa colaboração. Uma reflexão muito pertinente para o futuro do acesso à justiça no Brasil. Com isso, encerramos nossa análise de hoje. Podcast produzido a partir do conteúdo do projeto ENAC Turbo, sob autoria e orientação do professor Dr. Marcelo Lessa. Todos os direitos reservados.